Sejam muito bem-vindos. Depois da teoria de razão e proporção apresentada na aula 6, nós vamos agora fazer uma série de exercícios bem bacanas, onde você vai aprofundar todos aqueles exemplos vistos. Está preparado? E já começamos com o Enem. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores diferentes e representou-as em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes conforme indicações na figura a seguir. Qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Carlos, vamos resolver a questão. Para isso, eu quero que você dê uma rápida olhada em escala de cada árvore. O mapa 1 mostra a escala 1 para 100. A 2, 2 para 100. A 3, 2 para 300. A 4, 1 para 300. E a quinta, 2 para 300. Então, o que significa uma escala? O primeiro número é no papel, o segundo é real. Então, por exemplo, no primeiro desenho, 1 no papel representa 100 vezes no real. Então, se você observar a primeira árvore, esse papelzinho aqui vai me dar 9 centímetros. Vamos imaginar que cada quadradinho desse é 1 centímetro. Então, pensa comigo. Se a escala é 1 para 100 e aqui eu tenho 9 centímetros, o que é que eu vou fazer, Carlos? 1 está para 100, assim como 9 no papel está para R1, onde R1 vai ser a medida real da altura da árvore. Então eu vou escrever que 9 no papel está para R1, assim como 1 está para 100. A proporção, lembra? Igualdade das razões? Fazendo aí o cruz-credo, a primeira árvore teria 900 centímetros de altura. A segunda árvore também tem no papel 9 centímetros, né? Então 9 está para R2, assim como a escala dela, 2 no papel está para 100. Faz a conta, Carlos, 2R2 igual a 450. Então a segunda árvore, na medida real, 450 centímetros. Terceira árvore, cala atenção, quantos centímetros? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros no papel está para a sua medida real R3. Assim como a escala 2 no papel para 300 no real. Cruzou, depois dividiu, 900 centímetros. Então, até agora, as árvores 1 e 3 têm a maior altura real. O quarto, vamos contar quantos centímetros no papel? 1, 2, 3, 4 e meio aproximadamente. Então, 4,5 para a medida real equivale a 1 para 300. 1 no papel para 300 no real. Então, até agora, ela está ganhando, ó, 1.350 centímetros. E vamos ver a quinta, que também tem 4,5 no papel. 4,5 está para a medida real 5, assim como 2 no papel está para 300 no real. Fez a continha, dividiu 675 centímetros. Então, gente, me diga, olhando para o papel e fazendo a proporção das escalas, qual foi a árvore que teve a maior altura? A 4, 1.350 centímetros. Questão excepcional do Enem, portanto, letra D. Mais uma questão brilhante do Enem, uma questão que teve um índice de erro, gente, altíssimo. Por que será? Mais uma do Enem. A figura apresenta dois mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. A primeira escala, 1 para 25 milhões, você está mostrando aqui o mapa do Brasil. E a segunda escala, 1 para 4 milhões, está mostrando um detalhamento do estado do Rio de Janeiro. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Esse número ele quer saber quantas vezes houve ampliação. Galera, muito importante a nossa solução da questão. Em uma escala, quanto maior a razão, ou seja, a divisão do numerador pelo denominador, maior será a escala, significando que ela permite maior visualização de detalhes. Então vamos tentar entender isso. Galera, você divide o numerador pelo denominador. Quanto maior o resultado, maior a escala, o que significa maior visualização de detalhes. Sempre vai ser assim. Então é por esse motivo que a escala da mapa do Rio de Janeiro, que é 1 para 4 milhões, é maior que a escala do mapa do Brasil, que é 1 para 25 milhões. Olha para mim. Se você dividir 1 por 4 milhões, o resultado é maior do que 1 para 25 milhões. Então, ao dividir, quem é maior é a maior escala, significa dizer maior visualização de detalhes. Então, por exemplo, quando o arquiteto faz uma planta baixa,
ele, quando usa a escala 1:50, ela é mais detalhada do que 1:100. Por quê, professor? Porque 1:50 é um número maior do que 1:100. Maior divisão, maior escala, maior percepção dos detalhes. Nunca esqueça disso. Então, como ele quer saber quantas vezes a escala 1:4 milhões é maior que 1:25 milhões, ele está falando de área. Olha o perigo da questão. Ele está falando de área. O enunciado fala em área. Então, eu vou dividir uma pela outra. Toda escala é linear, lembra? 1:4 milhões dividido por 1:25 milhões. Divisão de frações. Conservo 1:4 milhões e multiplico pelo inverso. 25 milhões por 4 milhões dá 6,25. Mas essa não é a resposta. Oxe, professor, ele não quer saber quantas vezes é maior? Ele perguntou da área, gente. Eita, cara, tem que elevar ao quadrado, né? Nunca esqueça. Questão de escala que fala em área, tem que elevar ao quadrado. Então, elevando 6,25 ao quadrado, eu encontro aproximadamente 39 vezes. Ou seja, a escala 1:4 milhões me dá uma área 39 vezes maior do que 1:25 milhões. Portanto, não é a letra A, é a letra D de dado, maior que 30 e menor que 40. Anote aí, perigo na questão. Ok? Mais uma do Enem, escala de novo. Carlos, por que você está falando tanto em escala? Porque todo ano cai de 1 a 3 questões de escala no Enem. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça na escala 1:400. Lembre que essa escala é linear e que seu volume é 25 centímetros cúbicos. E volume, né, Carlos? Tem que elevar ao cubo. Parabéns. O volume do monumento original em metros cúbicos é. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer essa questão. Como a escala é linear, já discutimos isso, e trata-se de volume, eu vou ter que elevar minha escala ao cubo. Então, gente, a escala que foi dada 1:400, onde 1 no monumento corresponde a 400 no real, precisa ser elevada ao cubo, porque a gente está falando de volume. 4 ao cubo é 64, gente. 2 zeros ao cubo se transforma em 6 zeros. Então, a escala que eu vou usar para fazer a questão é 1:64 milhões. Essa escala já está na relação cúbica. Portanto, a razão entre o volume da lembrança, que é a maquete, e o volume real está na proporção 1:64 milhões. Ora, 25 centímetros cúbicos é o que tinha na lembrança. Como cada um da lembrança corresponde a 64 milhões no real, 25 vai corresponder a quanto no real? Então, 25, que é o da lembrança, está para o real, assim como a escala 1:64 milhões na razão cúbica. Faz o cruz credo. Ao multiplicar 25 por 64 milhões, gente, isso me dá 1 bilhão e 600 milhões de centímetros cúbicos. Só que a questão é em metros cúbicos. Se você reveu a nossa aula 6, lá eu mostrei que para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, como é para a esquerda, eu divido por 1000 em cada passagem. Então, 1000 uma vez, 1000 outra vez. 3 zeros com 3 zeros dá 1 milhão. Olha aqui, ó, 1000 vezes 1000. Então, veja, centímetro cúbico para metro cúbico. Eu estou voltando. Cada pulo é 1000, que é o cubo. Então, dividindo 1 bilhão e 600 milhões por 1 milhão, eu tenho 1.600 metros cúbicos. Questão do Enem, portanto, letra C. Gostou da questão? Muito legal, né? Uma questão bem antiga lá da UERJ, que eu também gosto muito dessa questão da UERJ, acho essa bem bolada. Analise o gráfico e a tabela. Observe, a gasolina tem um preço por litro de R$ 4,20 e o álcool R$ 2,80. Esse gráfico me mostra, gente, que cada litro de gasolina o carro consegue rodar 14 km. E cada litro de álcool o carro roda 10 km. De acordo com esses dados, a razão entre o custo do consumo por quilômetro dos carros a álcool e a gasolina é... Galera, grife isso, custo do consumo por quilômetro. Para fazer a questão, é importante que você veja que o custo por quilômetro para cada combustível vai ser encontrado dividindo-se o preço do litro do combustível pela quantidade percorrida em quilômetros. Se eu tenho 2,80 por litro de álcool e cada litro faz com que ele ande 10 quilômetros, para encontrar o custo por quilômetro, é só dividir o custo do álcool pela quantidade de quilômetros que um litro faz, já que esse preço é por litro. Então, o custo do álcool é 2,80 por 10.
Para a gasolina, eu vou pegar o preço do litro, 4,20, e dividir pela quantidade de quilômetros que um litro faz, 14. O que é que o anunciado quer? A razão, a divisão entre o custo do álcool e o custo da gasolina. Observe que eu não vou fazer a divisão 2,80 por 10, nem vou fazer 4,20 por 14. Eu vou trabalhar com frações. Então, 2,80 por 10 dividido por 4,20 por 14. Conservo o numerador, 2,80 por 10, e multiplico pelo inverso de 4,20 por 14, que dá 14 sobre 4,20. Neste momento, gente, é opcional simplificar por 1,4 em cima e embaixo. Você pode simplesmente multiplicar 2,80 por 14 e 10 por 4,20. Só que eu consigo ver, não é obrigado que você veja também, mas você, à medida que for fazendo os exercícios, você vai vendo. 28 ou 2,8 consegue dividir 1,4, assim como 4,2. Eu vou simplificar por 1,4 ou 1,40, 2,80 fica 2 e 4,20 fica 3. Observe que eu só posso fazer um em cima e um embaixo quando está multiplicando, tá? Então isso fica 2 em cima e 3 embaixo. 2 vezes 14 é 28, 10 vezes 3 é 30. 28 sobre 30, eu vou simplificar por 2. Isso me dá 14 sobre 15, portanto, a alternativa é. Que questão massa, né, gente? Então lembre, ó, como ele pediu o custo por quilômetro, você teve que dividir o preço pela quantidade de quilômetros que cada carro consegue fazer com 1 litro. Belíssima questão, viu, Carlos? Mais uma questão do Enem. Essa questão, gente, é uma questão muito curiosa também. A expressão fórmula de Young é utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento quando você conhece a dose do adulto. Então, por exemplo, segundo a fórmula, para achar a dose da criança, eu divido a idade da criança em anos pela idade da criança mais 12. E o resultado eu multiplico pela dose do adulto. Uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto é 60 miligramas. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no prontuário, mas identifica que algumas horas antes foi administrada a ela uma dose de 14 miligramas de um medicamento Y, cuja dosagem do adulto é 42 miligramas. Então ela sabe que para uma determinada criança com aquela idade, 14 miligramas do medicamento Y foi administrado onde a dose do adulto era 42. Sabe-se que a dose da medicação Y administrada à criança estava correta. Então a enfermeira deverá administrar uma dosagem do medicamento X em miligramas igual a. Então veja qual é a questão. Quando a dose do adulto foi 42 miligramas, na criança ela administrou 14. Então ela queria saber agora, para essa outra criança, quando a dosagem do adulto for 60, qual seria a dosagem para a criança? Então, gente, para a gente fazer essa questão, vamos ver como é que você vai se comportar a solução dela. Devemos observar que na administração dos medicamentos X e Y, as idades da criança e do adulto são grandezas constantes. Ou seja, a criança, que vai ter que ser a dose administrada, e do adulto, eles não mudaram a idade. Então, eu vou pegar a fórmula de Young e vou reescrever essa fórmula. Eu vou passar a dose do adulto, que estava no segundo membro, dividindo. Então, gente, a razão dose da criança por dose do adulto dá igual a isso aqui. Mas eu pergunto a você, a criança tem uma idade constante, não é? A criança é a mesma. Então, a conclusão que eu chego é que a dose da criança sobre dose do adulto dá uma constante. Porque se a idade da criança é a mesma, essa razão aqui nunca vai mudar. Então, conclusão, dose da criança sobre dose do adulto é uma constante. Então, eu concluo que há uma proporcionalidade entre a dose da criança e uma dose do adulto. Quando eu ingeri 42 miligramas por adulto, foi 14 na criança. Quando for 60 do adulto, vai ser quanta da criança? Igualando, então, essa proporção, ó. Para o medicamento Y, a dose da criança foi 14 e o adulto 42. Para o medicamento X, qual é a dose da criança, que é o que se deseja, onde a dose do adulto é 60. Como a razão entre dose da criança e dose do adulto deve permanecer a mesma, já que a idade da criança não muda, lá vou eu. 14 sobre 42 é igual a 6 sobre 60. Eu posso simplificar aqui, gente. 14 por 42, dividindo por 14 em cima e dividido por 14 embaixo, dá 1/3. Cruzei. 3C igual a 60. Então, a dose da criança, 20 miligramas. Então, quando o adulto é 42, a criança é 14. Quando o adulto for 60, a criança vai ser 20.
Essa proporção se tornou óbvia no seguinte modo: como a divisão tem que ser a mesma, 14 é a terça parte de 42. Então, qual é a terça parte de 60? 20. Mas isso é uma conclusão a partir da fórmula de Young. Portanto, alternativa B de bola. Tranquilo? Muito bem, Carlos. Vamos então a mais uma questão do Enem. Questão muito elogiada, gente. A questão número 6, viu? Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, que são causas frequentes de acidente. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Ou seja, carregar 1.500 telhas é igual, em termos de peso a ser transportado, 1.200 tijolos. Ou, em outras palavras, o peso de 1.500 telhas é igual ao peso de 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Tá aí as alternativas, vamos discutir a questão. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer antes que eu mostre a solução, ok? Então vamos à solução. Carlos, perceba a proporção existente. Se 1.500 telhas equivalem à massa de 1.200 tijolos, o número de tijolos equivalentes a uma massa de 900 telhas é... Há uma proporção, gente. Se 1.500 telhas corresponde a 1.200 tijolos, 900 telhas, x. A proporção entre telha e tijolo tem que ser a mesma. Então, simplificando 1.500 por 1.200 dá 5 quartos, né? Dividir por 300 aqui. Cruz credo. 5x é igual a 3.600. X é 3.600 por 5, 720 tijolos. O que significa isso, gente? Transportar 900 telhas seria o mesmo, equivalente a transportar 720 tijolos. Só que olha o detalhe. A capacidade máxima do caminhão é 1.200 tijolos. E como 900 telhas é igual a 720 tijolos, como se 900 telhas fosse 720 tijolos, então concluímos, gente, que o que eu posso colocar de tijolo no caminhão é a diferença entre 1.200 e 720. Porque entenda, ter 900 telhas é como se fosse ter 720 tijolos. Como o caminhão aguenta 1.200 tijolos, o que eu posso transportar de tijolo é a diferença, 480. Portanto, a alternativa correta, letra D. Que questão legal, né? Pois é. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu fui buscar para você uma questão lá na PUC em Campinas. Já que em determinadas situações, e também para algumas pessoas tempo é dinheiro, uma ação na Bolsa de Valores apresentou a seguinte evolução. Nos primeiros 30 minutos de pregão, o seu preço, para ser comprada, passou de 12 para 12,75. O investidor comprou 1.000 dessas ações ao preço de R$12 lá no início do pregão e vendeu todas elas após 18 minutos. Supondo que a variação desse preço tenha ocorrido igualmente distribuídos nos 30 minutos iniciais do pregão, ou seja, seguiu a proporção, o lucro bruto alcançado por esse investidor em 18 minutos foi de... Tá aí as alternativas. Vamos à solução. Galera, de acordo com o enunciado, em 30 minutos, se você leu com bastante atenção, a ação vai valorizar de 75 centavos. Por quê, cara? Porque ela aumentou de 12 para 12,75. Então, se em 30 minutos ela valoriza 75 centavos, a distribuição por igual no tempo é a proporção. Se 30 minutos equivale a 75 centavos, 18 minutos está para X. O que foi que eu fiz aqui, gente? Eu simplifiquei 30 e 18 aqui em cima. Eu dividi por 6. Isso é opcional, tá, gente? Então, simplificando por 6 aqui deu 5. Simplificando por 6 aqui deu 3. E agora eu vou cruzar. Ó. 5 vezes x é igual a 0,75 vezes 3. 2,25.
Então, ao dividir 5 por 2,25, eu concluo, gente, que a ação valoriza em 18 minutos 45 centavos. Como cada ação foi vendida com esse lucro, e foram 1.000 ações que ele comprou, ele vai ter um lucro de 1.000 vezes 45 centavos, ou seja, R$ 450. A alternativa correta, letra A. Carlos, que questões legais de razão e proporção. Trazemos mais uma vez questão do Enem. Você está percebendo como tem questões do Enem hoje, gente? A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção e, por isso, deve ser evitada. Pesquisas mostram que o motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto. Então, guarde isso. A distância é proporcional ao tempo. Ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem, considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas X e Y dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. O Enem adora trazer textos tirados de revistas, de jornais, de sites, tá? A razão entre as distâncias percorridas às cegas por x e y é... Galera, de acordo com o enunciado, a distância é proporcional ao tempo. Isso acontece para a mesma velocidade, né? Se você tem a mesma velocidade, distância e tempo são proporcionais. Então, gente, se a distância é proporcional ao tempo, eu posso fazer o seguinte. Distância x sobre distância y está para o tempo x sobre o tempo y. Porque eu pude passar o tempo x para lá e o dy para cá. Ou seja, distância e tempo são proporcionais. Só que ele disse que o tempo do motorista x é 25% do tempo do motorista y. Então, substituindo aqui em cima, ó, distância percorrida pelo motorista x pela distância percorrida pelo motorista y vai ser 75% do ty, porque tx é isso aqui, dividido por ty. Vou cortar ty com ty, dx sobre dy é 25 sobre 100. Simplificando dá 1/4. Então, gente, 1/4, letra B. Observe, distância e tempo proporcionais, a razão das distâncias é a mesma razão do tempo, letra B. Carlos, muito massa, Enem. Questão número 9, maravilhosa questão da FUVEST. Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma autoestrada plana, o motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Então, ele estimou que teria uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido por uma chuva, ele decide reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar 15 minutos mais tarde, quando ele retoma sua velocidade média inicial. Essa redução temporária aumenta, evidentemente, o tempo de viagem, porque diminuiu a velocidade. Enquanto você pode tentar fazer essa questão por cinemática, não aconselho. O melhor jeito de fazer essa questão é usando diretamente inversamente proporcional, razão e proporção. Para isso, vamos relembrar a expressão da velocidade média. Velocidade é distância sobre tempo. Vamos isolar a distância fazendo velocidade vezes tempo. O detalhe, gente, é que ele tem que percorrer a mesma distância, com chuva ou sem chuva naquele trecho. Como a distância a ser vencida é a mesma no trecho chuvoso, temos que o produto VT é constante. Então, gente, a distância percorrida com tempo chuvoso é igual à distância percorrida por tempo normal. Só que distância é velocidade vezes tempo. 15 minutos no tempo chuvoso, ele percorre a 60 km por hora. Se não tivesse chuva, a velocidade dele era 90. Então, entenda, para a mesma distância, o produto velocidade vezes tempo é o mesmo. Com chuva, a velocidade média é 60. Sem chuva, a velocidade média é 90. 60 vezes 15 é 900, igual a 90t. Então, isso quer dizer, gente, no tempo normal, eu teria gasto apenas 10 minutos. Então, o que isso significa? Isso significa que com a velocidade de 90 km por hora, ele teria gasto apenas 10 minutos ao invés de 15. Então, o tempo da viagem, se tiver a chuva, vai aumentar em 5 minutos.
que é a diferença de 10 para 15. Muito interessante essa relação inversa, né? Porque você percebeu que, como os dois estão multiplicando, é uma relação inversa. Você já sabe da física, gente? Se você aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, como sem chuva a velocidade era maior, eu consigo uma economia de 5 minutos. Portanto, questão belíssima, letra A. Já que a gente falou dessa relação inversa, eu gostaria que você retomasse a aula 1 do nosso curso, nas questões 8 e 9, para a gente relembrar essa relação inversa. Nós vamos refazer as questões 8 e 9 da aula 1 com o conceito de grandezas inversamente proporcionais. Relembre comigo essa questão 8 da aula 1. Tertulino irá viajar e deseja guardar seus CDs de arrocha em sacolas plásticas. Para guardar os CDs em sacolas que contenham 60 unidades, seriam necessários 15 sacolas. Na mesma proporção, se eu guardar agora os CDs em sacolas com 75 unidades, quantas sacolas serão necessárias? Então eu pergunto a você, tendo mais CDs em cada sacola, eu vou usar mais ou menos sacola? Menos. Então a relação entre o número de sacolas e a quantidade de CD é uma relação inversa. Ou seja, o produto deles é uma constante, como nós vimos bastante na aula 6. Então, na situação inicial, eu tinha 15 sacolas com 60 CDs em cada. E se eu tiver agora 75 CDs, qual é o número de sacolas? 12. Então, 900 dividido por 75, 12. Reveja como é que foi resolvida lá a questão 8 na aula 1. Nós estamos resolvendo agora usando a relação inversa. Ao aumentar o número de CDs em cada sacola, vai diminuir o número de sacolas. 12 sacolas foi letra C. Do mesmo modo, nós fizemos a questão 9 também lá na aula 1. Como é que seria a questão 9? Um produtor de cinema faz um documentário sobre os mistérios da natureza, composto por 60 curtas-metragens de 8 minutos cada. Então, quando os curtas-metragens têm 8 minutos, ele precisa de 60. Se ele resolvesse utilizar curtas agora num tempo menor, o número de curtas-metragens que eu precisaria para fazer o documentário é... Então, pergunto a você. Se cada curta agora tem um tempo menor e eu tenho que registrar a mesma coisa, eu preciso realmente de uma maior quantidade de curtas, já que eu diminui o tempo. Relação entre o número de curtas e tempo é uma relação inversa. N vezes T é uma constante. Na situação inicial, eu tenho 60 curtas, que é um N, em 8 minutos. Na situação final, eu vou diminuir o tempo de 8 para 3. Qual é o número de curtas? Maior, né? Então, 3N é 480, 160 curtas, letra D. Carlos, por que você está resolvendo as mesmas questões que você viu na aula 1? Porque eu quero mostrar a você que à medida que as nossas aulas forem se desenrolando, sempre tem mais uma possibilidade de solução. Às vezes você não vê aquela solução direta de um modo, então você vai para outro modo. Perfeito? Então pare agora o vídeo e resgate as questões 8 e 9 da aula 1. Perfeito? Questão número 10 do Enem é uma questão que precisa de um pouco de atenção, Carlos. Então vamos fazer bem devagarinho. Às 17 horas e 15 minutos, começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazio, começa a acumular a água da chuva. E às 18 horas, o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Então você entendeu até agora, gente? Durante 45 centímetros, aliás, durante 45 minutos, o nível aumentou em 20 centímetros. Nesse instante, é aberto o resisto que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18 horas e 40 minutos, a chuva cessa e, nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. Observe, gente, que das 18 às 18h40 tem chuva pingando e ralo escoando. Os dois juntos, em 40 minutos, das 18 até as 18h40, fez com que o nível da água caísse de 20 para 15 centímetros. O instante em que a água dessa piscina termina de escoar completamente está compreendido entre às 18h40, quando a chuva cessou, ficou só o ralo esvaziando a água. Então, para resolver a questão, eu preciso de muita calma. Vamos devagarinho. Isso eu já disse no enunciado, mas vamos reforçar na solução. Entre as 17h15 e as 18 horas, ou seja, os 45 minutos, a chuva faz aumentar o nível de 0 para 20 centímetros. Assim, a velocidade de enchimento da piscina será, galera,
20 centímetros em 45 minutos. Então, a velocidade para encher a piscina é 20 centímetros dividido por 45 minutos. Deixa em forma de fração. Eu dividi por 5 para facilitar, tá? 4 sobre 9 centímetros por minuto. Ou seja, a chuva é capaz de encher a piscina na razão de 4 sobre 9 centímetros por minuto. Agora, preste atenção a esse detalhe. Entre as 18 horas e 18h40, ou seja, 40 minutos, temos chuva enchendo e o ralo esvaziando a piscina, fazendo o nível da água na piscina diminuir de 20 para 15. Então, em 40 minutos, o nível da água na piscina desceu 5 centímetros, pela ação simultânea da chuva enchendo e do ralo secando. Percebendo que a velocidade do esvaziamento é maior que o enchimento, esse é um detalhe importante que eu queria lhe perguntar. Se o nível da água baixou, é porque está escoando a água mais rápido do que está entrando. Então, eu posso dizer que a velocidade para esvaziar menos a velocidade para encher é que vai me dar a diferença 5 centímetros em 40 minutos. Ou seja, a razão. Velocidade esvaziando menos velocidade de enchimento é 5 sobre 40. Vamos simplificar 5 sobre 40, gente? Dá 1/8. Então, olha o detalhe. Você conhece a velocidade para encher, que é da chuva, e sabe que a diferença entre a velocidade para esvaziar menos o enchimento dá 1/8. Então, se você pegar a velocidade para encher 4 sobre 9 e substituir aqui, você vai encontrar a velocidade de esvaziamento. Vamos fazer isso agora? Vamos substituir? Vamos lá. Substituindo, velocidade para esvaziar menos 4 nonos é 1/8. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos 4 sobre 9 para o outro lado. 1/8 mais 4 sobre 9. Recordando nossa aula de frações, tira o mínimo entre 8 e 9, 72, né? 72 por 8 dá 9 vezes 1, 9. 72 por 9, 8 vezes 4, 32. Então, a velocidade para esvaziar é de 41 sobre 72 centímetros por minuto. Ou seja, só quando o ralo está agindo, ele é capaz de esvaziar 41 sobre 72 centímetros a cada minuto. Ora, a questão quer saber exatamente isso a partir do momento que para de chover. Volta para o enunciado. A partir das 18h40, não tem mais chuva. Só vai ter o ralo agindo. E para determinar o momento que o nível da água diminui de 15 até 0, para secar totalmente, veja comigo, a velocidade é a variação da altura pelo tempo, já que é centímetro por minuto. Eu já tenho a velocidade para esvaziar, que é quanto? 41 sobre 72. A variação da altura é 15. É só achar o tempo. Ó. 41 sobre 72 centímetros por minuto é 15 centímetros sobre t. Cruza aí. 41t é igual a 15 vezes 72. 41t é 1080, então o tempo aproximadamente 26,3 minutos a partir do momento em que a chuva para. Portanto, a hora em que a piscina esvaziará estará entre, ou será o quê? 18h40 com mais 26,3 minutos, aproximadamente 19 horas e 6 minutos. Que aí, então, é a alternativa D de dado. Questão que precisa de muito cuidado do Enem. Como eu já disse a vocês, não adianta ficar escolhendo questão. Mas com esse curso das 100 videoaulas, eu garanto que você vai ter um aproveitamento muito bom no Enem. Evidentemente, revisando as aulas e anotando tudo. Vamos lá? Vamos dar sequência? Ei, cara, essa questãozinha do Enem, hein? Deu trabalho, hein? Pois é, gente, a questão número 11 é uma criação minha. É uma questão que fala de aerogerador. Então, vamos lá. A potência disponível em watts por um aerogerador é diretamente proporcional ao cubo da velocidade do vento em metros por segundo. Ou seja, P, K vezes V ao cubo. Diretamente proporcional, gente, potência diretamente proporcional ao cubo da velocidade. Esse K é a constante de proporcionalidade. O engenheiro percebeu que a potência gerada por um aerogerador dobrou em um certo intervalo de tempo. Então, para isso ter acontecido, gente, eu tenho que ter aumentado a velocidade, já que a potência dobrou. Assim, a velocidade do vento nesse intervalo de tempo deve ter aumentado entre. Ele deu uma informação que a raiz de 2 é 1,41 e a raiz cúbica de 2 é 1,26. Então, para fazer essa questão, vamos recordar a relação diretamente proporcional. A expressão me diz que a potência é diretamente proporcional ao cubo da velocidade. Se você passar o cubo da velocidade dividindo, a gente sabe que grandezas diretamente proporcionais
tem uma constante na divisão, a razão delas. Então, potência dividido pela velocidade ao cubo é uma constante, confirmando, de fato, que a potência é diretamente proporcional ao cubo da velocidade. Ou seja, escrever que P igual a constante vezes V ao cubo é a mesma coisa de escrever que P dividido por V ao cubo é a constante. Então, teremos que essa razão, P sobre V ao cubo, para a situação inicial, onde a potência é P e a velocidade é V, será a mesma para a situação final, onde agora a potência dobrou e a velocidade do vento eu quero saber quanto é. Ou seja, gente, em outras palavras, a divisão P sobre V ao cubo é a mesma antes e depois, já que são diretamente proporcionais, é uma constante. Então, fazendo isso, situação inicial, P sobre V ao cubo, é igual a 2P sobre VF ao cubo. Galera, muito importante agora, você procure deixar as potências do mesmo lado. Então, eu vou passar VF ao cubo para cá e vou passar P dividindo, tá? Então, vai ficar VF ao cubo sobre V ao cubo é igual a 2P sobre P. Atenção, gente, apesar disso ser só na aula de radiciação e potenciação, eu já vou adiantar a você. Quando eu tenho o mesmo expoente, você pode dividir deixando o expoente único. Então, VF sobre V ao cubo é igual, cortando P com P, 2. E aí, galera, você ainda lembra que uma coisa, quando é elevada a 3, passa a raiz cúbica para o outro lado? Anote aí, gente. Se eu tenho uma potência cúbica, passa como raiz cúbica. Ora, esse V que estava dividindo passou para o outro lado. Raiz cúbica de 2. Notou que está no enunciado? 1,26. Então, gente, a velocidade na situação final é 1,26 da velocidade na situação inicial. Só que você pode escrever 1,26, conforme nossa aula de números decimais, como 126 sobre 100. 126 sobre 100, gente, é 126%. Então, eu pergunto a você, se antes era 100%, que é o todo, e agora é 126%, a velocidade do vento deve aumentar em 26%. Então, veja como é interessante, gente. Um aumento de apenas 26% na velocidade do vento faz com que a potência duplique de um aerogerador. Então, uma questão belíssima para você estar ligado nela. Portanto, letra B de bola. Tranquilo, gente? Galera, você viu a quantidade de questões que tinha no Enem na nossa aula de hoje? Você viu que não adianta, gente, procrastinar. Tem que fazer os exercícios. Acompanhe nossas aulas. Estamos na 7ª aula. Se você está ao vivo, coloca aí no chat, tá bom? Grande abraço e a nossa próxima aula vai fechar a razão e proporção. Até mais.